Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte. Na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Unidade de mobilização nacional pela anistia, tem o seu nome gravado. Companheiro, nome, idade, posto e naturalidade. Meu nome é Mário Carlos da Silva, idade 73 anos, nasci em Salvador, Bahia. Meu posto é de suboficial, de segundo tenente. Anistiado político. Anistiado político. Você exercia alguma atividade antes de entrar para a Marinha? Era estudante. Estudante. Aonde? Salvador? Em Salvador. Salvador. Qual sua origem militar? Minha origem militar é fuzileiro naval. Entrei aqui no Rio. Inclusive, eu fui até aprendiz de marinheiro em Salvador, na escola do ano de 59, aí perdi alguma matéria lá, questão de um sargento EB. Aí depois saí, fiz concurso para fuzileiro, passei e vim para o Rio. Aí entrei aqui na Ilha do Governador, no centro de instrução do Bananal. Ali passei a soldado, pronto, né? Durei 3 meses, dali, depois de pronto, eu fui para a Ilha das Cobras. Da Ilha das Cobras, eu voltei para a Ilha do Governador, fui destacado e deu continuidade. Eu fiquei na Ilha do Governador, dentro da Ilha do Governador, servi alguns quartéis lá mesmo, aí tive embarcado, até no porta-avião, tirando serviço e tal, esse negócio todo. Voltei, fiquei em terra, aí houve esse problema que houve, né, do problema do golpe militar. Agora, esse tempo que você passou como naval, inclusive do seu tempo de recruta, você tem alguma passagem a contar que você destaca, que você recorda, alguma coisa assim? O que eu destaco era que naquela época era um pouco difícil, né? O fuzileiro como marinheiro, né? A gente tinha muita dificuldade financeira, a gente só andava fardado, e era uma dificuldade, foi um tempo muito difícil mesmo, né? O dinheiro era muito pouco, né? A gente tinha que estudar, como eu estudei, né? Estudei no Soeiro, lá em Cascadura, né? Para fazer um curso de cabo. E foi uma situação muito difícil mesmo. O senhor poderia falar um pouco mais das dificuldades de um fuzileiro naquela época e de um marinheiro? A dificuldade era o seguinte, que a gente não tinha um dinheiro suficiente para alugar um quarto, né? Quando alugava um quarto, tinha que ser com outros campanhas. Outro campanha quer dizer, outros colegas. Aí fora disso, ficava-se no quartel. No quartel tinha um problema que ficava soldado no quartel, porque
ou quer trabalho ou quer cadeia. Aí a gente se virava, né? Eu depois vim morar em Anchieta, com meu irmão também, que era marinheiro, mas ele seguiu a carreira dele normal. Eu fiquei com essa dificuldade assim, financeira, né? Mas fui levando, foi dando para levar. Tanta dificuldade e estudando também pagava estudo também, né? Esse era o grande problema também. Se virava nos 30. Mário, você chegou a fazer curso para cabo ou foi promovido a cabo? Eu fiz só seleção para cabo, escrito e fazenda. Quando eu estou preparado para cursar, aí veio o golpe. Você serviu exatamente no período que antecedeu o golpe militar. Dentro dos quartéis, você já ouvia alguns rumores sobre isso? Alguém contra, outros a favor? Já naquele tempo, né, apesar de ser novo e tudo, mas já se falava em comunista, tinha aqueles comentários, né? E eu sempre, até porque eu estava num quartel grande, depois fui para a ilha, né? Fiquei um tempo bastante na ilha, era um centro de instrução de paraquedistas, fuzileiro naval, SECOM. Aí o que aconteceu? Lá era uma base de 20 pessoas só. Então ali já foi uma situação melhor. Daí eu voltei novamente para a Ilha das Cobras. Aí na Ilha das Cobras que o negócio aí piorou, foi piorando, né? Porque lá a situação era crítica, porque era na época do Almirante Aragão, tinha aquelas instruções com a arma, aquelas instruções com a arma acabavam com muita gente, era muita gente até tuberculoso, tudo. A gente sofreu bastante com aquele tempo do Almirante Aragão. Uma época crítica mesmo. O sacrifício. Aquela época já você conseguia notar alguns oficiais simpáticos à causa João Goulart? Uns eram simpáticos, outros não. Outros eram totalmente contra, totalmente radical mesmo a situação do João Goulart. Inclusive, o próprio Almirante Aragão era chamado de sargentão. Era o nome dele. Quer dizer, os oficiais de carreira não consideravam ele como um almirante, e sim sargentão, porque ele foi nomeado quem deu a patente a ele foi o presidente João Goulart. Entendeu? O Aragão chegou a visitar o seu quartel alguma vez? Eu servi com ele. Ah, você serviu com ele, Eu servi né? com ele. Você viu com ele? Ele e o subcomandante era um capitão de mar e guerra, ali da Frota Roque, com todo mundo. E ele como comandante, como ele era? E comandante, Era durão mesmo? Era durão mesmo. Punia e tudo. Ele era linha dura mesmo. Eu não tinha colher de chá com ele. Era um disciplinador, né? Disciplinador, exatamente. Muito bem. Você, quando saiu desse quartel, Mário, você já saiu para se envolver no movimento dos marinheiros ou não? Não, o movimento foi o seguinte, eu estava no dia de folga, né, foi o dia 30, né, 30 de março para dia 31 de março. Eu estava ali em frente ao primeiro distrito, né? Aí os colegas falaram, pô, tem um bolo lá no sindicato, tal. Antigamente aquele bonde que passava lá, vambora e tal, rapaz. Eu já era até sócio também, né? Vambora, é benefício pra gente, que ali a gente vai reivindicar os nossos direitos, tudo, vamos. Aí eu fui, né? Cheguei lá e encontrei o que eu encontrei, né? Era um negócio totalmente diferente, entendeu? Era diferente não, a gente pediu o que? Era contra o monopólio, né? Da Petrobras, né? A gente era a favor da reforma de base, que era tudo a linha que o presidente João Goulart pretendia fazer na época. Isso tudo foi pedido pela gente. Quer dizer, a gente não tinha nem movimentos, eu não tinha movimento assim comunista no meio. Depois fui julgado como comunista, mas eu não tinha nem. O negócio nosso ali era bem difícil, melhorar a situação nossa sobre situação financeira, dar mais direito a gente, direito a casar, que soldado, cabo marinheiro não poderia casar na época, a gente era banido da sociedade. Isso tudo foi o que nós estávamos pedindo dentro do sindicato, mas na hora H veio tudo totalmente diferente, entendeu? Ô Mário, você saiu do sindicato,
fomos levados para o quartel do Exército, ali em São Cristóvão. Isso, exatamente. Dali, você foi para onde? Dali, foi um caso assim muito importante. Eu estava ali e já pegaram a identidade nossa, já fizeram a qualificação toda, não deu nem tempo de esconder. O Exército invadiu, e foi a época também que os fuzileiros, colegas nossos, depositaram as armas. Aí veio o Exército, invadiu e prendeu todo mundo. Aí não teve jeito. Nós saímos dali presos para o batalhão de guarda. Aí no batalhão de guarda, passado horas e horas, veio uma ordem presidencial do João Goulart, anistiando todo mundo. Aí dali nós saímos em passeata com marinheiro e fuzileiro, cada um trocando de gorro, até a Candelária, foi aquela algazarra toda. Aí voltamos ao quartel, que foi o meu caso. Quando eu cheguei no quartel, já corri o boato: quem está no rabo vai embora. Aí, passado bastante tempo, uma boa temporada, eu fui chamado na segunda auditoria militar. Ali, quando eu cheguei ali, a situação foi difícil. Eu fiquei todo emocionado, porque muitos colegas meus já saíam dali preso e tal. E no meu depoimento, foi um comandante Bota Veiga, fez as entrevistas comigo, perguntou: o que é que você foi fazer lá no sindicato? Eu fui no sindicato porque realmente estava no quadro de aviso, dando melhoras a gente. Aí ele não se conformou, o almirante foi da junta, perguntou: isso é verdade mesmo? Olha, você está falando a verdade? Eu estou falando a verdade. Aí perguntou um outro oficial, fuzileiro naval, disse: não, realmente estava no quadro de aviso, sim. O Aragão mandou botar no quadro de aviso. Aí fizeram outras perguntas a mim: e você não tem outros companheiros que estavam lá e você pode dar o nome? Eu digo: comandante, eu fiquei numa época muito emocionante, no momento, e eu não vi mais ninguém, entendeu? Aí ele falou assim: olha, por ordem presidencial, meu filho, você não vai ficar na Marinha, você não vai continuar na Marinha. Você vai embora, vai ser licenciado, vai acontecer nada com você. Estou vendo que você falou realmente a verdade, mas não vai, na Marinha você não vai continuar. Aí já fui conduzido por outros colegas, né, ao batalhão. Aí fiquei lá, até que serviço normal. Aí quando foi em dezembro, dia 12 de dezembro, né, mês de dezembro, até por sinal eu não gosto muito, né, o dia do sofrimento, aí veio minha baixa. Dezembro de 64 foi a minha saída. O que aconteceu? Foi uma época ruim para se arrumar emprego, que era justamente final do ano. Fiquei apoiado por meu irmão, ele não me deu apoio. Aí em janeiro eu parti firme para a luta, não sabia se ia ficar aqui no Rio ou voltar para Salvador, mas aí outros me aconselharam: não, fica aqui no Rio mesmo, o Rio a fonte de emprego é melhor e tal, esse negócio todo. Aí por muito custo. Entrei na área de fazer concurso, fiz concurso para o estaleiro Mauá, mas não fui chamado. Fiz concurso para o BNDES, a mesma coisa, e para a Embratel também. Passava, mas não tinha classificação. Por último eu fiz na Escola 15, que era a antiga FONABEM. Também fui só na entrevista, o professor: você vai ser chamado, você vai receber um telegrama em casa. Estou recebendo esse telegrama até hoje. Aí por muito custo eu saí diariamente, eu morava em Anchieta, né? Aí quando foi um dia eu parei na Suburbana, aí a Clabin, que hoje é o shopping, Norte Shopping, ali era tudo a Clabin, fábrica de azulejo e tal, aquele negócio todo. Aí fui fazer o exame lá, passei, aí era um coronel que era empresa privada, mas era comandado por um coronel do Exército. Aí todo mundo passou e tal, aqueles coisas. Então, aí me chamou: eu quero falar com você, fica aqui. O que é que houve com você na Marinha? Na Marinha houve isso, o problema que eu estava lá no sindicato, a gente já saía com um certificado amarelo, né, com aquela faixa. Eu disse: olha, eu vou te dar uma oportunidade a você. Você é comunista? Não sou comunista, não, é novo, não tinha pretensão nenhuma e tal. Eu vou te dar uma oportunidade. Aí foi o meu primeiro emprego, já acho que era em 65 já. Dali eu fiquei por muito tempo.
comecei a estudar, sempre acreditando que o estudo resolveu alguma coisa, né? Resolveu para mim. Aí dali apareceu um concurso no Estado, né? Secretaria de Saúde, da antiga Suzene, eu tenho até colega hoje que é aposentado por lá, eu fiz, passei também, fui chamado para o primeiro concurso, mas não tinha interesse assim de ler jornal, nem nada, né? Trabalhava de noite e tudo. Aí depois recebi um telegrama em casa, aí entrei no Estado, mas o Estado pagava pouco, aí continuei trabalhando nos 2 empregos, né? No Estado e aqui fora. Aí fui batalhando minha vida, batalhando até alcançar alguma coisa. Esse foi o motivo. Aí quando veio em 89 eu fui reintegrado pela Marinha, através da emenda 26 de 85, então presidente na época o Sarney, mas isso demorou um pouco, mas até para chegar a esse ponto, com toda a época da recessão, nós fomos reunidos em um sábado, lá na Avenida Venezuela, para criar uma associação. E dali eu já era casado, só você não se emenda, vai entrar de novo, vai ser preso de novo. Eu digo, não tem problema, eu vou. Isso de criei coragem, fui, dali saiu uma associação, que a gente se reunia na igreja Santa Bárbara, ia quase 2.000 pessoas, ali pedindo todos os direitos, com toda a época da recessão e tudo. Conseguimos ser anistiados. Dali saiu 138, inclusive eu. Uma primeira leva, o ministro Saboia na época disseram que não ia anistiar e tal, aquela confusão toda. Eu fui anistiado naquela época como primeiro sargento. Foi em 89, saí como primeiro sargento da Marinha pela emenda 26. Aí lutamos e tal, luta para lá, luta para cá. Fazemos, nesse meio intervalo, já foi criada a associação, né, que hoje vem ser a UNA, né? Eu fui criado e a gente lutando junto, indo a Brasília, pedindo as nossas reivindicações todas, aqui no Monumento, fizemos protesto aí no Monumento, com toda a recessão, com tudo. Aí conseguimos ser vitoriosos, entendeu? Aí veio o artigo 8º da DCT, que melhorou algumas coisas, né? Aí, por último, veio a famosa 10.559, que abrangiu todo mundo, na qual eu era suboficial, primeiro sargento, e passei a suboficial com provimento de segundo tenente. Quer dizer, foi uma melhora muito boa, tudo por garra nossa, e a gente ter aquela garra de lutar por uma associação. A gente não perdeu o fio da meada. Caçaram uma, que foi a Associação dos Marinheiros, mas nós criamos outra. E essa que está até hoje aí, com toda a vibração. Ô Mário, você pode dizer o nome do advogado que iniciou. Afinal de contas, ele iniciou num só processo 138. O nome do advogado? O nome do advogado foi um colega nosso, o Seno, Lourenço Seno, que também colega nosso também, por sinal foi até uma turma minha, ele anistiou, aliás eu digo que ele foi o pai da anistia. Depois apareceram outros advogados, entendeu? Ele daqui, o Gesso, tudo, mas graças a Deus começou tudo por ele, entendeu? Foi uma luta muito séria que nós conseguimos ser vitoriosos, né? Tudo por uma associação que, graças a hoje, ela continua lutando com todos os nossos direitos e dando mais direitos ainda, com todos aí nossos aí, até mais beneficiados, um maior número de patentes, outro é suboficial, outro é capitão, e assim sucessivamente. Mário, você já falou sobre a UNA, mas eu quero que você fale de uma maneira mais abrangente sobre a importância dessa entidade para nós, marinheiros e fuzileiros navais. A UNA foi e continua sendo importante na nossa vida. Veja só, se não é uma entidade dessa de nome,
hoje nós não seríamos o que a gente é hoje. Quer dizer, vamos em Brasília, somos bem recebidos, as nossas reivindicações são aceitas, e são muitas coisas ainda que nós temos de igualdade, são vários direitos, que ainda não chegou até o final. Aí o que é que acontece? Com a UNA, nós vamos na comissão de anistia, na comissão de anistia, o presidente da comissão de anistia recebe a gente. Eu, por exemplo, fui beneficiado, há mais ou menos tem uns 2 anos, com atrasado que saiu, eu não recebi, né, mas está lá em folha lá. Isso tudo através de quê? Através da UNA, através da associação. Quer dizer, nós não ficamos com medo. Sofremos aquele golpe, sofremos tudo, mas a gente continua unido, com perseverança e fazendo um trabalho sério, que é o trabalho da UNA, entendeu? São companheiros aqui que lutam pelo direito, e o direito é sério, a gente aqui não fica com centavo de ninguém, o trabalho é seríssimo, tanto que eu me orgulho de ser um vice-presidente, já venho há muito tempo na UNA aqui, muitos anos. Eu era o 10, antigamente tinha numeração, era o número 10, depois acabou aí a numeração, era o 10 daqui, entendeu? Quer dizer, é uma coisa que eu acredito e continuo acreditando. Se não é a UNA, a gente não tinha mais nada, a gente estava esquecendo, porque o que acontece? Veio a 10.559. A 10.559, que foi realmente complementada dentro do artigo da DCT, o artigo 8º, isso é uma vitória nossa, uma vitória da nossa entidade. Não teve entidade mais forte do que a UNA em Brasília, que lutou e conseguiu sair uma lei mais benéfica, a 10.559. Até hoje tem alguns, né, não é cumprido alguns itens e tal, mas nós estamos lutando. Isso já deu uma abertura muito grande, entendeu? E grande demais. Eu nunca vi uma entidade ter uma força tão grande. Até porque se fala o seguinte, de Getúlio Vargas, da anistia do Getúlio Vargas, de 46, a único que foi beneficiado com a anistia, marinheiro fuzileiro, foi agora. Só que antigamente marinheiro fuzileiro não era beneficiado com a anistia. Só agora que nós fomos beneficiados. E isso é uma coisa muito importante. Por que isso? Porque foi uma luta da entidade, uma luta que vem lutando, de uma maneira que a gente chega no que a gente chegou hoje. Senão a gente não ganharia essa anistia, porque as autoridades não queriam dar essa anistia. Foi com muita luta, foi com muita dificuldade que nós chegamos onde chegamos hoje. Eu agradeço ter essa coragem, né? Com toda a batalha, com tudo, a gente chegar onde chegou, porque foi complicado, muito difícil mesmo, e chegamos. A UNA é a coisa importante na minha vida. Eu sempre falo em casa, eu não tenho nada com mulher, não tenho nada com ninguém. A UNA é minha casa. Aqui são meus irmãos, é a minha família. Segundo a minha família está aqui, às vezes é até melhor do que a minha família. Porque aqui eu tiro meu pão, tiro tudo. É bom estar com uma carteira, estar sendo remunerado, porque o que eu vejo hoje em dia, a pessoa pela previdência não ganha o que a gente ganha aqui. Acho que isso é muito importante a UNA. Ela já foi tema de mestrado e doutorado para várias pessoas. Mas ela ainda não tinha uma memória. O que você acha dessa ideia nossa de tomar esse depoimento, fazer essas entrevistas, para fazer a memória da UNA e futuramente o livro da UNA? No meu ponto de vista, eu acho importantíssimo esse projeto, porque com tudo que nós sofremos e tudo, a anistia, ainda a imprensa, a mídia ainda abafa muita coisa. Então era um momento de hoje a gente abrir um livro, criar um livro com toda a nossa vida. Aproveitar que nós temos ainda a memória ainda, né? Muitos companheiros nossos ainda têm uma boa memória ainda para escrever um livro, ou ao menos dar as informações e uma pessoa ir preparar o livro. Isso aí é uma coisa importantíssima. E como está sendo agora essa gravação aqui, que é uma coisa importante. Por sinal, eu tenho até um depoimento lá também no Superior Tribunal Militar, e todas as vezes que eu vou em Brasília com o nosso companheiro Joaquim, eu nunca consigo pegar
esse depoimento meu, lá pela segunda auditoria, que está lá gravado também. Então hoje foi uma oportunidade boa, né? Criada aí pelo nosso presidente, isso aí foi importantíssimo. Isso foi uma coisa que futuramente a gente pode levar isso para uma faculdade ou chamar alguns historiadores, né? Pessoas interessadas em história, né? Cadeira de história, que é importantíssimo, que o brasileiro ainda é parado nesse problema. Tem muita gente que não sabe o que é anistia tem que ser divulgada. Até a nossa presidente criou a Comissão da Verdade, que melhorou um pouquinho. Nós temos até um destaque, a fazer, que é o ex-presidente da OAB, que hoje é deputado federal, o Bandido Damuso. Ele deu uma ênfase muito grande nesse problema da Comissão da Verdade, porque estava apagado. Isso aí foi uma coisa muito boa e agora a gente pode também aproveitar esse leque, levar à frente também. Isso é importante. Para dizer que a UNA demos o primeiro passo para o nosso livro, que foi exatamente esse painel de fotos. Essas fotos estavam todas elas armários, guardadas em armários, elas estão aí expostas. Agora o segundo passo foram essas entrevistas e hoje mesmo estou entrando em contato com a editora Cortez, através do próprio Cortez, para a gente começar a dar o pontapé inicial para o nosso livro, A UNA e Sua Luta. O título a gente vai procurar A UNA, Sua Luta, A UNA, Sua História. Nós vamos botar em julgamento um título para o livro, mas o livro sairá, se Deus quiser, e quero ver se lanço esse livro exatamente a minha transmissão de presidência no dia 25 de março de 2017. Você realmente deu uma entrevista muito boa, muito proveitosa. Já visto você já fazer parte dessa diretoria. Quando eu aqui cheguei em 94, já encontrei você aqui lutando e hoje é o vice-presidente e muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Passos firmes, altaneiro. João Cândido Marinheiro.